E hoje nós vamos dar um mergulho na raiz sistêmica que carregamos pela culpa quando sentimos prazer, quando nós temos dificuldades nos nossos relacionamentos. E para me ajudar a desmistificar tudo isso, eu trouxe aqui hoje a consteladora sistêmica com cavalos, Marina Kraus. Bem-vinda, Marina. Obrigada, Selma. Bom, se você está aqui hoje, a sua alma te trouxe até aqui. E eu quero te fazer um convite para você acompanhar esse bate-papo com o seu coração, a sair da mente para o coração. Aqui é um espaço de muito amor, de transformação e bem-estar. E talvez hoje você esteja vivendo na sua vida amorosa conflitos, dores. Talvez você não se sinta vista, amada, respeitada. Talvez você esteja fazendo muito nessa relação e no final sente que não é suficiente para ter um relacionamento saudável, duradouro. E eu quero que você saiba que isso não começou com você, não é culpa sua. Isso vem de muito antes. Existe um campo invisível, né? Um campo de informação, onde as histórias do seu sistema familiar atuam. E tudo aquilo que não foi visto, que foi silenciado, pode estar afetando a sua vida hoje. Bom, que legal, Marina, que lindo isso. Olha, gente, hoje aqui é informação e eu falo que conhecimento, ele te empodera, né? O conhecimento, ele é libertação na vida de nós mulheres. Então, hoje aqui é só conhecimento. Então, vamos entender isso que a Marina falou? O que a ciência nos ensina sobre isso? Né? O que a ciência fala pra gente? O que acontece? Todos nós gostamos de amar, de sermos amados, todos nós gostamos de sentir carinho, de dar carinho, receber amor. Mas se todos nós gostamos, né, de receber esse amor, esse aconchego, esse carinho, por que então a gente vê aí muitas mulheres sozinhas procurando um parceiro, uma parceira, procurando alguém legal para dar esse amor, esse carinho? Porque tantos casamentos, você vê as mulheres infelizes, ou seja, mesmo que ela esteja casada, ela fica empurrando com a barriga um relacionamento que não tá legal. Dificilmente você pega alguém que os relacionamentos estão felizes. Por que você olha nas pesquisas e cada dia mais aumenta o número de divórcios no Brasil? O que acontece com tudo isso? Né? Se você olhar todas as pesquisas, o número de divórcios aumenta cada vez mais. Então vamos entender que você é o tempo todo dominada pela sua mente inconsciente. O invisível te domina. E quando eu falo invisível, eu não estou falando de espírito, da parte espiritual, eu estou falando do seu inconsciente. A sua mente inconsciente, o tempo todo, ela domina tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Então, o seu inconsciente, ele cria pensamentos e emoções que o tempo todo eles fazem você sair do fluxo da sexualidade, de que fazer sexo é algo legal, de que fazer sexo é algo bom, é algo saudável para a nossa vida, é uma questão de saúde, né? Fazer sexo é uma questão de saúde. Então, o seu inconsciente, ele te leva exatamente por outro caminho. Ele faz você sair desse fluxo correto e vai para o fluxo de que é feio, é sujo, é proibido. Vamos entender uma coisa. Quando nós somos crianças, tudo começa lá atrás, desde quando nós éramos crianças. Quando a gente é criança, o nosso cérebro, a gente é como uma esponja, né? O que acontece? A criança, tudo aquilo que ela vê, que ela ouve, ela grava no inconsciente dela. Absolutamente tudo. Não passa nada na frente da criança sem que ela grave aquilo no inconsciente dela. E aí, é claro que essa criança, ela viu a mãe brigando com o pai, ela viu a mãe triste num canto, ela viu o pai chateado, ela viu a mãe submissa, ela viu esse casal não estando bem, que é o que acontece com a maioria dos lares. Então, essa criança, ela absorveu todas essas informações negativas, além, claro, das informações erradas sobre sexo que essa criança recebeu. E aí, o que acontece com essa criança? Ela vai agir quando adulto
exatamente com esse modelo de comportamento que ela recebeu. Ou seja, o padrão de comportamento que você recebeu da sua família é o mesmo padrão de comportamento que você age hoje, que você vive hoje. O seu comportamento é fruto das vivências que você teve quando você era criança. O seu cérebro, ele é programado para te sabotar. Tudo aquilo que faz você gastar energia, ele te sabota. Como assim, gente? O que acontece com o nosso cérebro? Todas as vezes que você pensa numa situação de dor, de sofrimento, o teu cérebro vai lá e ele tenta sabotar essa dor, esse sofrimento, para que você não gaste energia. Então, todas as vezes que você pensa em sexo, em que você fala de sexo, que você tem alguma dificuldade, seja de orgasmo, seja falta de libido, que você tenha alguma dificuldade em manter o seu relacionamento, em manter o seu casamento, o que acontece quando você tem essas dificuldades? É uma dor. Então, o teu cérebro, ele vai lá, ele te sabota, porque ele não quer que você gasta energia. Ou seja, todas as vezes que você se sentir culpada, lembre que a culpa não é sua. A culpa não é do marido, a culpa não é dos seus filhos, né? A culpa não é de ninguém. A culpa é que todas as vezes o nosso cérebro nos sabota e todas as vezes que você quer sair dessa situação, que você está nessa zona de conforto e você quer sair dela, você não consegue, porque você é sabotada pelo seu cérebro. Então, o problema todo está no sistema, né, Marina? Exatamente. Não está todo no sistema, essa... Tudo no sistema familiar. Quando a gente nasce, a gente já chega numa família, num sistema familiar onde histórias, crenças, traumas já aconteceram. E aí, a gente aprende com a nossa família. Sim. Tudo aquilo que a nossa avó viveu, quando estava grávida, a nossa mãe sentiu e nós também sentimos. Nós carregamos esses traumas, essas dores transgeracionais. A epigenética já mostra, comprova isso pra gente. E quando a gente fala em família, nesse sistema, que é um sistema de amor, a gente trabalha com as ordens do amor, que é a lei da hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Lei da hierarquia, quem veio antes tem precedência, a gente deve respeitar os que vieram antes. Equilíbrio, que é o dar e o receber, a gente vê em todas as relações. E o pertencimento, todos fazem parte, a gente não exclui ninguém. Então, todos aqueles traumas, mulheres que foram silenciadas, que não puderam expressar os seus sentimentos, os seus desejos, as suas vontades, crianças que faleceram antes do tempo, histórias, traumas de guerra, todas essas informações, elas ficam armazenadas. E que não foi visto vai bloquear na vida amorosa. E a constelação sistêmica com cavalos, explica pra gente onde ela entra nisso tudo. Bom, os cavalos, eles são seres extremamente sensíveis, né? E eles estão na Terra há milhares de anos, então eles carregam uma memória energética ancestral muito grande. E quando nós trabalhamos com os cavalos, a gente sai da mente e vem para o coração. Ai, que lindo. E trabalhar com os cavalos é trabalhar com uma linguagem não verbal. Então, esses temas que a gente traz aqui, às vezes é muito difícil a gente falar. E não é necessário falar para os cavalos. O que importa é você se importar, você sentir. Eles se conectam com o sentir. O que nós quisemos trazer aqui para vocês hoje, gente, é que aquilo que eu falei lá no começo, conhecimento é libertação. Então, o que nós quisemos trazer, eu e a Marina, foi que a parte sexual, a sexualidade, é uma trava, infelizmente, na vida das pessoas. É uma trava muito grande, mais do que vocês conseguem imaginar. E quando eu conheci a Marina, a constelação com cavalos, eu entendi que eu não precisava falar, porque a grande dificuldade das pessoas, Marina, é o falar. É o falar, né? Uma dor tão grande, ela não consegue. Isso, a dor é tão grande que a pessoa ela não consegue se expressar. Às vezes ela nem sabe o que ela está sentindo. É o inconsciente, aquilo que eu falei, ela nem consegue entender o que está sentindo, mas o inconsciente dela é que está dominando ela. Exatamente. Não é isso, Marina? Explica isso. O cavalo, ele tem o neurônios espelho. Então, ele espelha como você está por dentro. Você pode chegar falando que está tudo lindo, maravilhoso, ele percebe que não.
ele traz essa informação. Então, através dos movimentos que eles fazem, eu faço a leitura para o cliente entender o que está acontecendo. E ali, a gente trabalha o comportamental, o intrapsíquico e o sistêmico. Eles têm essa facilidade de acessar esse campo de informação e trazer o que é essencial para a gente trabalhar. E quando a gente trabalha com eles, né, o batimento cardíaco do cavalo é perfeito. Por isso essa sensação que a gente tem de ficar mais calmo, mais tranquilo. A gente entra na ressonância deles. E o campo eletromagnético do coração do cavalo é muito mais forte e poderoso. O nosso coração, ele não só bombeia sangue, ele tem uma inteligência. Então, quando a gente entra em coerência cardíaca, e o cavalo é maravilhoso para nos ajudar nisso, porque ele traz a gente para essa presença, esse estado de presença. A gente consegue alinhar a nossa mente e o nosso coração. E quando o nosso coração emite informações para o cérebro, a gente toma decisões mais claras, mais assertivas, e os resultados são melhores. Olha que coisa linda, gente, tá vendo? Não tem culpado, né? Não se sinta culpado se você tá... Nós estamos falando da parte sexual, gente, porque, claro, eu sou sexóloga e o tema nosso aqui hoje é sexo com culpa. Então, nós estamos falando da sexualidade feminina, estamos falando com mulheres. Por isso que nós estamos voltando, falando de todos esses problemas com mulheres, né? Porque é o tema do nosso podcast de hoje. E a gente quis trazer para vocês entenderem que você não tem culpa de nada que acontece na sua vida. Simplesmente, tudo tem a ver com o sistema, tem a ver com a sua parte mental, tem a ver com o seu inconsciente. E aí, a solução, né, é essa dos cavalos, a solução é você conhecer esse campo lindo. Eu conheci, fiquei apaixonada quando eu conheci, porque os cavalos, assim, quando eu cheguei lá, Marina, a sensação que eu tive, eles vieram em volta de mim, parecia que eles queriam conversar comigo, que eles estavam falando comigo. E detalhe, eu não falei nada. Eu fiquei quieta, e aí eles vieram e foram chegando perto, foram sentindo os meus batimentos, né? Isso. Eles começaram a sentir, porque eu percebi que o coração deles, eu sentia isso, que eles estavam sentindo o meu coração. A gente faz um trabalho ali no início que eu falo que é conectar o nosso coração ao coração do cavalo, porque ali não existia mais Selma e cavalos, eram todos um. E quando você chegou, né, eles fizeram um healing, uma limpeza energética em você. Olha isso, gente, fizeram uma limpeza energética. O trabalho que eu faço, ele é baseado na neurociência, na física quântica, na etologia equina, na epigenética e nas ordens do amor. E o legal trazer aqui, Selma, quando a gente fala em culpa, é algo muito pesado. Então, na constelação, a gente fala em responsabilidade. Eu sou responsabilidade por 50%. Os outros 50% é da outra pessoa. E nós não somos vítimas das nossas histórias, das histórias familiares, né? Nós podemos reprogramar. Sim, a hora que a gente tudo, a hora que a gente quiser, basta querer. Sim, mas essa é a ideia de estarmos aqui, né? Porque você pode fazer essa mudança a hora que você quiser. Olha, mas é que a informação, Marina, muitas vezes ela não chega dessa forma clara que nós estamos aqui hoje falando, né? Ela não vem com essa clareza grande até nós. Então, você sabe que você pode fazer que todas as suas causas... E olha, nós estamos falando da parte sexual, mas é tudo na vida, viu, gente? Porque é a parte financeira, a sua prosperidade, a sua saúde, não é isso, Maria? A energia sexual é a energia do dinheiro, da vida, de tudo. E da criatividade. Então, quando a gente também trabalha com os cavalos, a gente trabalha num campo vibracional acima de 500 Hz, que é a vibração da alegria, do amor, da gratidão, que é a vibração onde tudo acontece, onde a transformação acontece. E lembrando que não é em uma sessão que vai solucionar o problema. Sim, traz muitos insights, muita clareza, mas tem um acompanhamento para você fazer também. Sim, claro. Tanto é que a gente faz esse trabalho em conjunto justamente por causa disso, né? Porque assim, nossa, o que uma sexóloga tem a ver com uma consteladora sistêmica? Tudo a ver. Tudo. Tem tudo a ver, gente, porque, como a Marina disse, o sexo, a sua parte sexual, ele é a base de tudo. Ele é a base de todo o seu sistema. Observa que quando você está bem,
quando você está feliz, quando você está se sentindo amado, tudo na sua vida flui. Você já percebeu isso? Você fica feliz, né? Você canta, assim, tudo está fluindo. Por quê? Porque a sua vida sexual amorosa está bem. Agora, se a sua vida amorosa, sua vida sexual está ruim, o que acontece? Você desmonta todo o sistema, porque aí você começa a ficar ruim no trabalho, você começa a ficar mal-humorada, você tem problemas de saúde. Eu pego muitas mulheres vindas, muitos médicos mandam pacientes para mim, porque elas estão relatando muitos casos de saúde que a sexualidade resolve, não é, Marília? E muitas mulheres, muitos médicos hoje, felizmente, já entendem isso, que muitas vezes a pessoa nem está doente, às vezes ela realmente só está precisando ter um amor. Então entenda que o sexo, ele é a base para o resto da sua vida fluir, para tudo dar certo. Eu costumo sempre falar isso, a porcentagem é muito grande. Se todo mundo olhasse com mais carinho, com mais amor para a sua vida sexual, as outras áreas da sua vida fluiriam melhor. E eu percebo que pessoas que só cuidam do trabalho, só que ela não cuida do relacionamento, não cuida da parte sexual dela, então ela tem muito dinheiro, só que ela é infeliz. Ela não consegue atingir o pico, o ápice da felicidade. Por quê? Porque tem algo faltando. Ela conseguiu algo bom, mas tem algo faltando ali na vida dela. Não é assim que funciona? Exatamente. A gente sempre está em busca do equilíbrio. Sim, né? Tem que ter. Esse equilíbrio. Tem que ter. E os cavalos estão aí para isso, gente, para nos dar esse equilíbrio. E é um movimento que trabalha você e o seu sistema familiar. Então, quando você faz uma liberação, você se libera as próximas gerações e as que passaram. É muito lindo. E quando você tem algum bloqueio, de onde vem esse bloqueio? É legal fazer essa pergunta. Qual é a história das mulheres do meu sistema? Sim. Porque quem eu estou honrando? E eu posso honrar de uma forma saudável, né? De uma forma feliz, alegre. Isso vem de gerações, na verdade, né, Marina? Exato. Porque assim, nós carregamos, gente. Tá Memórias certo isso, né? transgeracionais. Nós carregamos essas memórias da mãe, da avó, da bisavó. A gente traz essas memórias para essa vida. E isso está presente, porque assim, eu sou mais nova que você, eu não recebi assim uma educação sexual. Você é sexóloga, a educação que a sua filha teve foi diferente, exatamente. E até hoje eu vejo assim com os meus filhos, mães de amiguinhos que tem bloqueio. Sim, infelizmente. Que não ensina e tá aí para todo mundo ver. Ô Marina, e você considera que todas essas dificuldades que as mulheres têm, que eu falei ali atrás, sobre libido, sobre dificuldade em manter o seu casamento, em manter o seu relacionamento, aquela que tá solteira que fala, eu tenho dedo podre. Não, você não tem dedo podre. Não é isso, gente. Entenda que o sistema não é isso. Você não tem o dedo podre. Então, assim, isso explica essa dificuldade que as pessoas têm de olhar para o sexo com carinho, com amor, com naturalidade, principalmente. Sim, porque todo mundo quer ser amado. Mas antes de ser amado, a gente quer pertencer. Então, a gente quer pertencer ao nosso sistema familiar. Então, se ninguém foi feliz no amor, se todo mundo sofreu, se tiveram pais ausentes, não teve um bom exemplo ali de um masculino saudável, se as mulheres não tiveram, por que eu vou ter? E se a gente pensar, olhar lá atrás na história, né? Se a gente voltar para a história, antigamente os relacionamentos, poucos eram bons, porque a mulher era muito submissa. Então, o homem podia ter prazer, o homem podia falar disso. A mulher não podia falar de sexo, né? Nem que ela gosta. A mulher não podia ter prazer, sentir prazer. A mulher era só para procriar. Era só para ter filho. Você é só para ter filho. Imagina a minha bisavó, era só para ter filho, gente. Então não tinha essa alegria, esse amor. Esse amor, né? Não foi amada. Quantos casamentos arranjados? Arranjados, todos. O da minha mãe foi arranjado. Interrompidos, né? Exatamente. E aí isso tudo reflete em todos nós hoje, é isso? Exatamente. Isso vem, e aí eu fico conectada com aquela memória, com aquela história. Então, é sempre olhar, fazer essa pergunta. Quem eu estou honrando? Porque isso está a serviço de algo ou alguém. O que eu preciso olhar? E na relação, a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter parceria.
no casal. Sim. É igual. É igual isso. É igual. É o equilíbrio, né? Porque se não tiver equilíbrio, gente, não tem relacionamento. É 50% de um, 50% do outro. Só que a gente foi educado assim? 50% de cada um? Claro que não. A gente foi educado o seguinte, vocês perceberam que quase tudo vem nas costas da mulher? Quase tudo a mulher faz. Então, felizmente, hoje, né, já está entendendo que a mulher, ela não é somente sozinha responsável pela casa, por cuidar dos filhos. Hoje os homens já estão entendendo que eles também têm que ajudar, também precisa participar da casa, dos filhos. O homem tem que estar ali, presente, que é para dar certo. Porque senão fica em desequilíbrio, que é o que acontecia antigamente. O pai saía para trabalhar, que era o provedor. E a mãe ficava em casa cuidando da casa e dos filhos. E qual valor ela tinha? Nenhum. Não tinha valor, Até hoje não né? tem. Até hoje não tem, mas felizmente nós estamos mudando isso. Olha, a gente está indo por um caminho que nós estamos fazendo essa mudança, né? Essa transição, onde... Só que eu ainda acho que a mulher está mais sobrecarregada, porque a gente trabalha fora. A gente tem vários papéis, né? Então tem a Selma mulher, a Selma mãe, a Selma irmã, a Selma filha. E aí aquele negócio, procurar o equilíbrio. Procurar o equilíbrio. E quando a gente casa, a gente tem filhos, a gente é sugada, né, pela maternidade. Pela maternidade, sim. E a gente esquece do nosso papel de mulher. Sim. E isso também enfraquece. Esse é um grande problema, inclusive, viu, meninas? Vocês que são mães, precisa ficar mais atenta ainda, porque a maternidade, o que acontece? É maravilhoso, é tudo de bom, só que o casal, ele entra em total desequilíbrio, porque é a fase, quem tem neném, por exemplo, como as minhas filhas, estão numa fase crítica, então eu fico o tempo todo assim, olha, cuidado, olha para esse relacionamento, olha para esse casamento, muito cuidado. Por quê? Porque os pais, a mãe principalmente, né, vira leoa para defender seus filhos. E aí ela esquece da parte mais importante, né, que é cuidar do alicerce da vida dela, que é o relacionamento dela, de cuidar do outro, né. A mãe, ela fica mãe e esquece que ela tem ali um parceiro para poder também ser cuidado. Mas quando eu falo em ser cuidado, não é lavar, passar e cozinhar para esse cara, não, viu, gente? É cuidar do amor, é cuidar do carinho, é cuidar da conexão, da cumplicidade dos dois. É esse cuidado que tem que ter. E o homem, claro, também precisa sair desse papel de que ele chega em casa, porque eu brinco que eu falo assim, o homem, não fiquem bravos, mas é o filho da mãe. É o filho educado pela mãe. Ou seja, e o que as mães fazem normalmente? Nós mães, a gente mima, a gente quer fazer tudo, principalmente a mãe com o menino, porque é o masculino e o feminino, principalmente isso. Então é preciso tomar cuidado, esse homem, ele vem para o relacionamento como filho da mãe. Então o que acontece? Então ele acha que ele pode sentar ali no sofá e ficar ali. Ela que tem que cuidar das crianças, ela que tem que fazer a comida, eu trabalhei o dia inteiro, eu vou ficar aqui sentado vendo TV. Coloquei o dinheiro em casa. Coloquei o dinheiro em casa, tá tudo certo. Esse é o padrão antigo, viu, gente? Vamos entender isso. Esse padrão antigo já era, caiu por terra. Então é importante o homem hoje, quem está nos assistindo, entender que sim, para ter equilíbrio num relacionamento, os dois, tanto o homem quanto a mulher, precisa entender a parte um do outro, né? A mulher com o feminino e o homem com o masculino, né? Sem ele vir com essas heranças, né? Que eles estão carregando da avó, da bisavó, sem essas heranças aí. Não é isso, Maria? Exatamente. E quando a mulher vira mãe, ela vira essa leoa e ela exclui, muitas vezes, o marido. Exclui esse pai. Então, deixa ele ser pai, né? Dá espaço para ele. Não vai fazer como a gente faz, né? Como a mãe. Mas é o pai, e é o pai certo. E quando você traz isso, desse equilíbrio, dessa união, lembrar que um casal é a união de dois sistemas. Então, vem aí as histórias, as crenças do homem e da mulher. Então, o que eu quero na minha vida, no meu casamento, na minha família? O que é positivo, o que é negativo, o que é legal ou não? Eu trazer, eu continuar, né? E a gente não tem o costume de fazer isso. E é importante a gente fazer também,
uma boa despedida dessa família de origem. Sim. Porque agora eu tenho se eu casei, eu tenho a minha família atual. Sim. E o despedir-se não é que você nunca mais vai falar ver, tchau, destruir, não não é isso. Não, é agradecer aquilo que te Sim. ensinaram, que você viveu, mas a partir de agora é um novo padrão. É um novo ciclo, é um novo padrão, né, de comportamento. Exatamente. Olha que lindo isso, gente. Né, você que está aí vivendo um relacionamento, ou que está solteira, ou solteiro, ou está dentro de um relacionamento, não fica mais empurrando com a barriga, né? Perceba que tem soluções, é mais profundo. O que eu falo é que é mais profundo, né, do que isso que a gente vê todo mundo falando. Olha, o casal precisa disso, precisa daquilo, né? É mais profundo, né? Então, não é tão raso assim a informação. Então, você precisa olhar para o teu relacionamento, para a sua vida hoje, em todos os campos, com um olhar mais profundo. Que é isso que eu e a Marina tentamos trazer para vocês hoje. Exatamente. E quando a gente escolhe alguém para nossa vida, não é só porque é bonitinho, eu tô apaixonada, eu amei. Existe também uma comunidade de destinos. As histórias, os traumas que tem no meu sistema, provavelmente aquela pessoa também tem. E a gente se uniu também atraídos por isso inconscientemente. Sim. Então, se no primeiro problema eu virar as costas e terminar a relação, eu estou repetindo um padrão. Não cumpriu a missão. Exatamente. Né? Por isso esse olhar mais profundo. O que está por trás disso? É fácil? Não é. Mas é possível. Sim. E conta pra gente, Má, por que ocorrem tantas separações? Por que as pessoas estão tão se desencontrando hoje em dia? O que está acontecendo, né? Que você não vê mais casais felizes, juntos o tempo todo, né? Você percebe que aumentando esse número de divórcios, o que está acontecendo? Bom, primeiro a comunicação, né? As pessoas não falam o que sentem, não param para conversar. Depois também, muitas vezes elas estão fora do lugar delas. A mulher olha para o homem procurando um pai. E o homem olha procurando uma mãe. Então, se você não curou ali as suas feridas, né, da sua criança interior, você vai olhar sempre para o parceiro com esse olhar. Tudo que não foi visto, não foi incluído, não foi honrado, todas essas histórias, elas também aparecem nessas relações. Ciúmes excessivo. Quando uma pessoa apresenta um ciúmes assim, ela inconscientemente está afastando esse parceiro dela. Então, por quê? O que não foi visto? O que não foi honrado? Por que ela não se sente merecedora disso? E aí cai nos traumas, nos padrões. É olhar para isso. Cai nas repetições. Nas repetições. Ou seja, tem a ver com a sua linhagem, né? Como você foi criado, da onde você veio, que família você veio, o que a sua família fazia. Quais eram os padrões de comportamento que a sua família tinha? Percebe que tudo tem a ver. E a gente vem, assim, de uma geração, né? Que tem um feminino ferido. Sim. E um masculino que, às vezes, é um pouco abusivo. Sim. A gente vem dessa linhagem. Vem dessa linhagem. Então, a gente pode olhar, pode reprogramar, ressignificar isso, né? A ciência já traz isso. Sim. Nós temos... A única coisa que a gente pode controlar é o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. Então, vamos usar isso a nosso favor. Vocês sabiam que uma grande parte do nosso dia, 80% dele, nós agimos no modo inconsciente e não no modo consciente? Ou seja, apenas 20% das suas ações diárias você age racionalmente. Você sabe o que você está falando. O resto, nós agimos no modo inconsciente. Ou seja, no modo que você aprendeu, que você viveu lá atrás, no modelo que a sua família viveu, no modelo comportamental que você foi criado. É isso. Somente 20% você age racionalmente. O resto, você age no modelo inconsciente. Ou seja, como você foi programado para agir. É isso, Maria? Exatamente. Agora eu não lembro o número, mas a gente tem, assim, milhões de pensamentos por dia. E a maioria está ou no passado ou no futuro. E é sempre o mesmo. A gente acorda e tem os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, os mesmos comportamentos. Então, é mudar isso, estar presente.
E lembra que para mudar isso, gente, quando você tenta mudar, lembra que o seu inconsciente, o teu cérebro te sabota, porque ele não quer que você gaste energia. Então lembra disso. Ou seja, para fazer essa mudança, você precisa realmente querer fazer essa mudança, querer fazer a diferença, né, Marina? Exatamente. Quebrar esse ciclo de comportamento, de padrão que você recebeu familiar, que você teve como herança familiar. É importante você entender e quebrar esse ciclo. Aí sim, quando você quebra, você reprogramar, né, o seu padrão, aí sim você consegue ter uma vida mais saudável, né? Tanto afetiva, profissional, financeira, enfim, social, né? Aí sim todas as áreas da sua vida entram em equilíbrio. E é importante trazer, assim, ninguém fala, mas quando a gente vai mudar um padrão, quebrar uma crença, isso gera desconforto no nosso corpo, porque essas informações estão gravadas no nosso corpo, no físico. Sim, por isso que eu falei com o nosso cérebro, ele nos sabota o tempo todo, Exato. porque ele não quer que você gaste essa energia que a Marina tá falando. O seu corpo não quer. Não quer. Então, quando você tem a oportunidade, às vezes, de estar com uma pessoa legal, nossa, vou sair com uma pessoa legal tal. Às vezes vai te dar uma dor de cabeça, vai te dar uma dor de barriga, vai te dar um mal-estar, uma dor no estômago, para fazer você não sair com essa pessoa. Você é sabotado pelo seu inconsciente. Exatamente. Que lindo, Marina, que alegria receber você aqui hoje. Obrigada. Foi uma delícia, Foi uma muito delícia. bom. Muito bom, muito bom. Toda essa luz da Marina, essa energia, Marina, que você trouxe pra gente, foi maravilhoso, foi sensacional. Gratidão a todas que acompanharam esse podcast, que ficaram até o final e que atenderam aí o chamado da sua alma. Gente, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Marina, siga ela no Instagram, é @marinakraus_. E o meu é @venuslingeries, Venus Lingeries. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, né, sobre sexualidade, sobre constelação com cavalos, venha, participem com a gente. E se você gostou de assistir esse podcast, dá seu feedback pra gente poder saber se esse trabalho está sendo legal, pra gente vir com novas informações para vocês. Enviem as dúvidas, né? Enviem Não fiquem com dúvidas. vergonhas, com receio. Isso, exatamente. A gente está aqui para isso, para trazer informação. Muito obrigada, Marina. Obrigada. Foi uma alegria estar aqui hoje. Gratidão. Obrigada.